pensar. Através, meu Deus querido, das tuas promessas, venha sobre nós e que a tua bênção venha nos alcançar. Jesus, possamos agora, com o nosso coração aberto, ouvir a tua voz. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode tomar os vossos assentos, em nome de Jesus. Estão me ouvindo? Está me ouvindo? Diga glória a Deus. Está um pouco grave esse microfone. Acho que não está saindo nas caixas lá em cima. Quero compartilhar uma palavra do fundo do coração de Deus para as nossas vidas. Nós temos a oportunidade de viver o melhor tempo de Deus no nosso coração. Hoje é o dia que o Senhor nos fez. Eu ouvi uma palavra, e essa palavra ela dizia que Deus, Ele tem ansiedade em abençoar o seu povo, em abençoar a sua igreja. E a sua igreja, ela tem necessidade de ser uma bênção. Ela tem necessidade de abençoar, e ela tem necessidade de ser uma bênção. Nessa reunião de crescimento espiritual, eu gostaria que você pudesse compreender algumas coisas, onde nós vamos nessa noite dar vazão em nosso coração, para que haja manifestação do poder sobrenatural de Deus. Amém? Como todos têm o conhecimento, para que um organismo vivo, sabe o organismo, nosso corpo, para que ele possa estar vivo, precisa de receber da parte de Deus algumas coisas referenciais, onde o ser humano ele não consegue manter ou ter esta preparação. O nosso corpo, ele necessita de algo da parte de Deus para que ele permaneça um organismo vivo e em funcionamento. E é interessante que o nosso organismo, para que ele permaneça vivo, há uma necessidade que tenha uma temperatura. E essa temperatura, ela permanece controlável e ela permanece controlada. Quando essa temperatura existe uma queda, o nosso organismo ele começa a ser afetado em vários órgãos no nosso corpo. Quando existe também um aumento de temperatura, o nosso organismo ele também começa a encontrar debilidades em outra parte do nosso corpo. E eu e você, como igreja, e eu como você, nós somos como igreja um organismo vivo. Que esse organismo vivo precisa ser injetada da parte de Deus coisas para que eles permaneçam vivos, e precisamos manter uma temperatura de fervor, de manifestação na presença de Deus, para que nós não venhamos a morrer. Eu convido a igreja nessa noite a compreender um pouco a presença de Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus nos ordena, Romanos capítulo 12, versículo 11. Tem uma ordenança da parte de Deus, tem um ensinamento da parte de Deus, que diz: nunca lhe falte zelo, sede fervoroso no Espírito, servindo
ao Senhor. Vamos repetir todos junto comigo? 1, 2, 3. Ai, que desânimo, misericórdia. 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. Eu tenho alguns aspectos de pessoas devagar. E tem algumas pessoas que são pessoas mais agitadas. Se falando no mundo espiritual, a palavra do Senhor está falando que eu e você não possamos ser vagarosos nas coisas de Deus, na presença de Deus, na manifestação de Deus. Sejamos fervorosos no Espírito, tenhamos ações, tenhamos vida, tenhamos renovo, buscamos em Deus uma renovação, que nós não possamos ser uma pessoa morna, que nós precisamos ser uma pessoa que agimos. Muitas vezes, para que haja uma ação, precisamos agir. Eu quero conversar com os irmãos nessa noite sobre esse ponto que muitas vezes nós entramos. Há uma necessidade de sermos zelosos e de sermos fervorosos. Quando essas coisas não acontecem, nós começamos a detectar algumas coisas. E no decorrer deste momento, no decorrer desta palavra, que pouco tempo nós estamos aqui, eu gostaria que nós observássemos e chegássemos a algumas conclusões nas nossas próprias vidas. E esse não é o momento de nós pegarmos o nosso dedinho, uns retos, outros tortos, outros bonitos, outros feios, e apontar para o nosso irmão. Eu gostaria que esse dedinho, ele se voltasse para nós, ao ouvirmos o que Deus quer falar conosco. Quando esse organismo, nós percebemos que essa ação fervorosa não está acontecendo conosco, nós detectamos duas coisas. São várias coisas, mas eu quero falar com os irmãos sobre duas coisas nessa noite. A primeira dela é quando nós perdemos o fervor de estar na presença de Deus. Nós perdemos aquela ação, aquela coisa positiva de estar na presença de Deus. Acontece 2 pontos logo após a perca desse fervor. Primeiro, uma decadência espiritual. Segundo, um desânimo espiritual. Aí perdemos esse fervor, perdemos essa convicção. Eu já chamo os irmãos para se recordarem de algum tempo atrás. Algum tempo atrás, onde nós nos reunimos, onde nós íamos para o monte, onde nós buscávamos a Deus, onde passávamos hora. Depois o tempo passou, Deus foi nos dando outras coisas, e nós fomos se envolvendo em outras coisas, e nós chegamos aos nossos encontros, eram homens e mulheres, eram jovens trabalhando, era aquela busca, era aquele fervor, era aquela novidade, era aquele novo dentro de nós, e nós tínhamos ansiedade, tínhamos anseio por cada etapa daquele tempo nas nossas vidas. Nós chegávamos até ponto a dizer que às vezes nós não estávamos muito legal, mas quando chegávamos no encontro, nós passávamos por um renovo, por uma manifestação, e aquele fervor era ativado novamente nas nossas vidas, e nós voltávamos novamente, tínhamos aquela pegada. A cada 3 meses, 2 meses, nós fazíamos um batismo, e almas eram salvas, e pessoas eram e pessoas encontravam o novo de Deus na sua vida. Então a igreja estava em atividade, a igreja não estava vivendo no comodismo, e a igreja não estava vivendo
na decadência espiritual, porque ela estava ali totalmente, era um organismo em funcionamento, mantendo a sua temperatura na presença de Deus. Com o passar do tempo, com as coisas que aconteceram, nós seguimos várias fases da igreja. E essas fases, nós chegamos aqui hoje. E hoje, estamos aqui. Eu estava observando, estava analisando. Estamos indo para praticamente 11 meses que nós não fazemos um batismo. Eu, como pastor, quando eu olho para isso, eu vejo um tempo parado. Cada líder de célula, que tinha aquele fervor de ir atrás das pessoas, de buscar essa manifestação de Deus, buscar esse novo de Deus, nós entramos num conjunto, em um processo chamado frieza espiritual. E esse processo, ele pega a temperatura que mantém o organismo vivo e vai jogando para baixo. E essa decadência, ela vai colocando coisas que o organismo que precisa de manter aquela temperatura, ele começa a entrar numa outra dimensão de vida espiritual. Tanto os pastores, como os líderes, como o corpo de membros em gerais, quanto aqueles que estão empenhados a trabalhar na igreja. Pior coisa da vida é quando um crente, quem é crente aqui fala amém, quem crê no Senhor Jesus fala amém. A pior coisa é quando esse crente, eu, você, nós, entramos nesse patamar, que essa temperatura, vamos dizer, 36 graus é o normal. Mas nós começamos a entrar numa decadência, que essa temperatura começa a cair. Aquele fervor, ele começa a perder. Aquela dinâmica que nós tínhamos para as coisas de Deus, elas começam a cair. E aí nós começamos a perder vontades. Do mundo espiritual nós começamos a perder vontades. Tem 3 coisas principais. Primeiro, lê a Bíblia. Recanta lá basteia, choricanta lá balai. Segunda coisa, perdemos a vontade de ir para a igreja. Entramos num patamar de acomodismo que perdemos aquele fervor e, se brincar, começamos a encontrar um motivo, uma desculpa para ir na igreja. Chove, Deus. Manda um frio, Deus. Patrão, eu começo a criar coisas na minha caminhada para mim não ir para a igreja. Terceira coisa, nós detectamos um distanciamento e um vazio da parte espiritual. Nós começamos a nos encher de outras coisas e de mais coisas, mas quando se fala das coisas que envolvem Deus, nós começamos a criar uma distância. E o Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. E quando esse esfriamento, ele começa a acontecer, nós começamos a entrar numa decadência espiritual. E o mais triste é quando entra essa decadência espiritual, acontece o que aconteceu com Adão. Eu já ministrei aqui há algum tempo atrás,
que eu dizia que Adão, ele não tinha mais vontade, ele não tinha mais aquele anseio pela viração do dia. Não sei se vocês se recordam, quando pela manhã, quando era aquele momento, Adão estava naquela expectativa da viração do dia, porque a expectativa da viração do dia dele, ele ia se encontrar com Deus, ele ia se encontrar com o Senhor, ele ia se encontrar com o Salvador, ele ia se encontrar com o seu Deus, ele ia se encontrar com o seu motivo de vida, que é o seu Deus. Então a expectativa de Adão era grande, então Adão vivia na expectativa da viração do dia. Mas quando chegou um determinado momento, Adão não tinha mais alegria, não tinha mais expectativa, não tinha mais ansiedade pela viração do dia. Escute nesta noite, quanto tempo nós chegamos e perdemos essa expectativa de vir à igreja, de sentar aqui 1h30, de vir à igreja e ficar um tempo em pé, de vir à igreja e ouvir a voz do Senhor, de vir à igreja e preparar o nosso coração para que a palavra de Deus, que ela vem incentivar, ela vem nos corrigir, ela vem nos ensinar, ela vem nos exortar. Aí nós perdemos aquela expectativa e não temos mais essa ansiedade para ir para a igreja, para ouvir a sua palavra, para ouvir o falar, do ouvido ouvir a palavra do Senhor. Isso é um esfriamento, isso é uma decadência, isso é uma forma espiritual, onde a temperatura do fervor da presença de Deus se encontra caindo, vai caindo. E Adão, ele não tinha aquela expectativa pela viração do dia, porque ele sabia que na viração do dia, Deus vinha falar com ele. Eu já expliquei isso também. Muitas vezes nós não temos vontade de ler a Bíblia. Eu estou tão desmotivado, as letras confundem, eu não tenho tempo, e são 1001 coisas que nós colocamos porque eu não leio a Bíblia. Sendo que a resposta é uma. Porque quando eu leio a Bíblia, eu dou de cara com Deus, falando comigo. E Adão não tinha vontade da viração do dia, porque depois que ele entrou na decadência espiritual, que ele sabia que Deus ia chegar, ia falar com ele, e toda a sua vida estava agora bagunçada, e Deus pergunta: Adão, cadê você? Ele não tinha prazer na viração do dia, porque Deus ia falar com ele. Do jeito que ele não estava querendo ouvir a voz de Deus. Chega um momento na minha vida, chega um momento no meu viver, chega um momento na minha decadência espiritual, que eu não consigo ler a Bíblia, porque Deus vai falar comigo, Deus vai me cobrar, Deus vai me corrigir, Deus vai me ensinar, Deus vai me trazer repreensão. Então, eu não quero fazer aquilo, porque eu estou desta maneira, eu estou frio. Eu estou ali, não estou mais fervoroso nas coisas de Deus. Nunca mais eu convidei uma pessoa para a igreja. Nunca mais eu tirei um tempo para orar por alguém. Nunca mais eu tirei um tempo para falar: nossa, eu estou tão preocupada com aquela pessoa que está caindo espiritualmente. Eu não fiz nada. Então, quando eu vou ler a Bíblia, Deus vai falar comigo. Por quê que eu não tenho mais força de orar? Volta de novo. Eu acho um monte de motivo. Estou cansado, não deu tempo, não consigo. Começa a abrir a boca, as palavras se vão. Eu não sei mais o que falar. Eu não consigo. E olha, é tão ruim. Ô irmão, tudo isso, sabe por quê? Quando eu vou orar, eu me deparo com Deus na minha frente. Eu me deparo com o Espírito Santo ali comigo. Então, nessa minha fraqueza, nessa minha falta de fervor,
eu vou ali me desmotivando, eu não tenho aquele ânimo, porque Deus vai estar ali na minha frente. Deus vai estar ali quando eu começo a orar. Então, eu começo a achar um monte, e eu acho até, eu tomo tempo, eu vou dormir mais cedo, eu procuro um monte de coisa, porque eu não quero, porque em oração eu vou encontrar Deus, eu vou falar com Deus. Sabe, quando você começa a ter prazer em ouvir uma música do mundo, sabe quando você tem prazer em ouvir uma sofrência de uma música e não consegue ouvir um hino, não consegue, você coloca o hino, aquele hino, em vez de te trazer uma boa sensação, te traz um incômodo. Sabe, você está ouvindo algo que se incomoda? Deixa eu contar uma coisa para os irmãos. O Edmilson, quando ele era solteiro e ele era do mundo, eu tinha bronca de ir na casa da minha mãe. Ele colocava um som tão alto, e eram uns rap, irmão. BBB, 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 BBB. Uma parte falava um monte de palavrão, e era aqueles rap pesado. E aquilo me incomodava, queria pegar ele pelo pescoço. Então, hoje, graças a Deus, ele é do Senhor Jesus, abandonou o rap. Acho que ele ainda gosta de rap ainda, vou dar um CD de rap para ele ouvir. Mas evangélico. Então era algo que incomodava, era algo que trazia aquele incômodo. E muitas vezes você vai ouvir um hino, vem aquele incômodo. É que nós já estamos escorregando naquela decadência espiritual, e o fervor da manifestação do Espírito parece que tomou outra dimensão. Fala misericórdia. Misericórdia. A palavra de Deus nos diz que dentro desse processo que eu estou falando com vocês, duas realidades. E essas realidades, ela está ali bem presente na nossa vida. Tem um grupo de pessoas que talvez eu ou talvez alguns irmãos, que eles estão dentro da igreja. Sabe aquela coisa catimbando, eles estão ali dentro da igreja. Mas quando chega nesse nível, eles chegam a esse tal ponto. Não consegue orar, não consegue ler a Bíblia, não consegue ouvir hino, não consegue servir mais a Deus, porque entrou nesse patamar. Mas eles estão ainda dentro da igreja. Eles estão ainda porque o meu filho vai. E se eu parar de ir na igreja, ele vai desviar e vai para o mundo. Eu não quero meu filho no mundo. Mas eu estou daquela forma. Eu vou, porque eu tenho uma responsabilidade ainda. Eu toco, eu canto, eu faço alguma coisa na igreja. E se eu não for, sabe, aquilo vai estar na minha vida muito ruim, e eu não quero parar de tudo, mas eu estou desse jeito, não estou com fervor, a temperatura está aumentando, eu tenho esta frieza, mas eu vou me manter ainda ali dentro, e quando as pessoas olharem para mim, elas vão perceber que eu estou bem, mas só eu sei que eu estou vivendo, eu só estou ali por causa disso. Presta atenção, o Espírito de Deus está aqui. Eu só estou ali por causa disso. E naquele momento, como diz aquela canção, os olhos do Senhor estão sobre mim. Só que os olhos do Senhor, eles vão além de olhar a minha face. Os olhos do Senhor, ela vai olhar dentro de mim, dentro do meu coração e dentro do meu pensamento. Mas quando Deus passa os olhos sobre nós, Ele encontra tudo isso que eu estou falando para você. Talvez não se manifestou ainda, mas está lá dentro.
Tudo isso que eu estou falando. E tem outro tipo de pessoas que essa aqui é complicado. Ela está vivendo tudo isso que eu falei, não consegue orar, não consegue ler a Bíblia, não consegue ir para a igreja. E no decorrer da sua caminhada, ela toma uma decisão. Vou virar as costas para Deus, para a igreja, para os pastores, para o meu ministério, para tudo que se refere coisas espirituais, eu não quero saber. Escute. Para tudo que refere coisas relacionadas a Deus, eu não quero saber. E ela vira as costas. E ela abandona tudo. Aí você olha essa pessoa e fala, peraí, mas essa pessoa não ia na igreja? Ia na igreja. Mas ela tomou uma decisão de abandonar tudo. O Espírito de Deus está aqui. Porque Adão perdeu a vontade da viração do dia. Porque ele perdeu a comunhão com Deus. Quando se perde a comunhão com Deus, vem um vazio. Ou você fica dentro da igreja, como o primeiro que eu te falei, fazendo tudo por causa de algo ou por causa de alguém, ou automaticamente você vira as costas e se vai. E abandona tudo. Abandona teu chamado. Abandona quem te ama. Abandona o Senhor. Abandona alguém que cuidou de você. Abandona tudo. Simplesmente decide e se vai. Porque dentro de mim, dentro de você, tem essa frieza, essa decadência. Mas eu quero lhe trazer uma boa notícia nessa noite. A palavra do Senhor nos diz que nós somos embaixadores de Cristo para levar as boas novas a esse tempo. Eu tenho uma boa notícia para você. Existe um remédio que cura. Existe um remédio para reativar qualquer frieza espiritual. Qualquer frieza que caímos. Existe uma receita. Sabe aquela receita que nós estamos a cada dia nos abaixando? Ou talvez aquela febre está subindo, está chegando aos 40, está dando para dar convulsão. E de repente alguém tem uma receita e nos passa um remédio. O Espírito Santo tem uma receita para nós nessa noite. Olha, esse fervor, esse agir, esse impacto. Eu me recordo que, às vezes no encontro, a gente íamos dormir 2, 3 horas da manhã, e 6 horas estávamos em pé. Nem parecia. Aquele que foi dormir 2 horas,
porque estava no fervor, no impacto, e tudo que viesse, nós estávamos ali com Deus na frente, e nada nos abalava, o demônio se manifestava, caía por terra, nós nem parecíamos que tínhamos dormido apenas 2 horas, outras vezes passava até a noite, acordar de 6 horas, 6:30 já estava em pé, com aquele aspecto de determinação, porque tinha uma ação, tinha um mover sobrenatural ali, e nós estávamos vivendo, e eu dentro de mim, eu estava na temperatura da ação e do mover do sobrenatural de Deus. Mas aconteceu algumas coisas. Eu me lembro no ministério de Jesus, que ele se deparava com muitas coisas semelhantes a isso que nós estamos vivendo. Ele se deparava com os próprios judeus, ele se deparava com os homens da lei, ele se deparava com os leprosos que foram curados, ele se deparava com pessoas que blasfemavam, ele se deparava com a sua própria família, que não acreditava no seu ministério, mas ele nunca perdeu o fervor de estar na presença de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele nunca abandonou a manifestação do fervor de estar na presença do Deus Pai Todo-Poderoso. E ele tem um remédio para nós nesta noite. E o Espírito Santo está aqui para fazer presente nas nossas vidas. E a receita, ela começa com uma escrita. E no final, ela só tem validade se tiver um carimbo e uma assinatura de um médico. E a receita que eu quero te passar nesta noite. Dê o ministério de louvor. A primeira escrita que tem nessa receita para nós vivemos este momento, a primeira coisa convergir para a direção oposta do que você está. Talvez esse está parado ou está indo. Eu percebi o meu estado e eu preciso ir em direção oposta para que eu possa chegar a um determinado lugar. Levantar do chão, sacudir a poeira. As coisas velhas foram para trás, ficaram para trás. E eu preciso acreditar que hoje tudo está se fazendo novo na minha vida. Eu não posso continuar apegado com as coisas que passaram, ou com as coisas que deram errado lá atrás, ou até com a minha queda, ou até com a minha fraqueza espiritual. Eu tenho que reagir, irmãos. Não dá para ficar nesse patamar, não dá para ficar nesse estágio. E o primeiro passo da receita, se não tem força para orar, vai orar. Vai orar. Eu não consigo ler a Bíblia, mas eu vou ler a Bíblia. Eu não consigo ir para a igreja, não tenho força, está difícil, mas eu vou para a igreja, ouvir a palavra, me fortalecer, eu vou reagir. Eu não dá para ficar desse jeito, eu não estou bem desse jeito, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas eu não estou conseguindo, mas você vai conseguir. Um dia a pastora estava ensinando para uma jovem: se você não tem força para orar, dobra o seu joelho e fica quietinho ali.
porque Deus está vendo o seu coração. Se você não consegue falar, põe um louvor e começa a ficar quietinho no seu canto, que a manifestação de Deus vai chegar. O que não pode é você continuar sem fazer nada, com a temperatura caindo, e nós entrando cada dia um pouquinho mais abaixo. Derê, canta lá, basté. Não dá para ficar sem esse fervor. Aleluia. Aleluia. Eu preciso decidir algumas coisas. Eu preciso chegar e olhar a minha determinada situação. Talvez ninguém está sabendo, talvez as pessoas não estão vendo, talvez as pessoas não compreendem, mas aqui dentro de mim, a Bíblia diz que Deus fala: olha, se você subir aos céus, ali eu estarei. Se você descer nas mansões do morte, ali eu estarei. Se você subir na montanha, ali eu estarei. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Eu quero continuar com a receita boa. Põe para mim Ezequiel 37. O Espírito de Deus está aqui. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um glória a Deus? Veio a mim a mão do Senhor. A mão do Senhor está sobre este lugar aqui agora. Ore, canta lá, bastai. E o Senhor me levou em espírito e me impôs no meio de um vale de ossos secos. E me fez andar sobre este vale. E disse: eis que é muito numeroso sobre a face do vale, que está sequíssimo. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? Põe a mão no seu coração. Poderá viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Fecha bem os seus olhos e ouça a voz deste pregador. É a voz do pregador. Poderá viver esses ossos? E o Espírito Santo entra sobre esta palavra agora e vai chegar até você e vai te trazer o novo, vai te trazer o refrigério, vai te trazer a força, vai te trazer o fervor. E responde: pode viver sim. Pode viver sim. Pode viver sim. Eu creio que pode viver sim. E esta vida, esse renovo está chegando dentro de você agora. Então me disse: profetiza sobre estes ossos secos e ouve a palavra do Senhor. Se você está aqui nesta noite, está sentindo essa sequidão no seu coração, eu profetizo sobre a sua vida que tem um rio de Deus, um novo de Deus inundando o seu ser nesta hora. Tem o sobrenatural de Deus movendo as águas para tirar essa frieza espiritual. Recanta lá, basteia. Poderá viver? Responda no seu coração: pode sim. Assim diz o Senhor Jeová: a estes ossos secos se coloque em pé. Rema canta lá, basteia. Sede canta na macanta lá, bacaia. Surixerri canta lá, manaia. Eis que farei entrar em vós um espírito e viverei. Porei nevo sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porei o vosso espírito e vivereis, e saberá que eu sou o Senhor.
Recanta labasteia. Ema canta labasteia. Poderá viver esses ossos secos. Poderá revigorar esta minha vida espiritual. Poderá acontecer algo novo na minha vida. Rema canta labasteia. Re canta labasteia. Do meu coração Rema caia. e tudo que há em mim. Xerema canta labalaia. Meu viver, por amor a ti, meu rei. Xenema canta labasteia. A ti, Poderá meu viver. direito. Pela vida do Senhor. Fala com o Espírito Santo nesta noite.
Experimente continuar caindo. Só para me encerrar. Uma decadência espiritual, ela não acontece de um dia para o outro. Hoje você está bem, estou com unção, estou sobrenatural de Deus, estou glorificando, estou orando, estou lendo a Bíblia, estou buscando. E amanhã estou caindo. Não. É aos pouquinhos. É aos pouquinhos. É aos pouquinhos. Muitas vezes, quando damos de conta, estamos nesse estágio. Mas precisamos reagir. Eu sei que as mãos de Deus é grande o suficiente para me pegar e colocar no lugar onde eu esteja perto. Pai, nós te damos nessa noite. Que a bênção do Senhor seja sobre a vida desses irmãos. Que a graça do Senhor seja sobre a vida deles. Leve eles em paz, Senhor. Pai amado, pedimos a tua bênção. Pedimos a tua direção e a tua força. Mesmo que você não tenha vontade, mesmo que você não consiga orar, ore. Mesmo que você não consiga ouvir o hino, ouça. Mas, pastor, eu vou fazer o que eu faço. E vai dar certo. O Espírito Santo vai te ajudar. O Espírito Santo vai nos ajudar. Deus abençoe a sua vida. Vai em paz.